Dando seguimento ao nosso capítulo de manejo farmacológico de insulinoterapia, nós vamos agora falar sobre a hipoglicemia, que é a nossa complicação principal que quer evitar quando a gente está fazendo um esquema de insulinoterapia. Esta parte, esse subcapítulo, né, foi dividido em 3, identificando a hipoglicemia, tratando a hipoglicemia e prevenindo novos episódios de hipoglicemia. Então, a hipoglicemia, ela antes era classificada em clínica, subclínica e tal, e isso causava um pouco de confusão. Hipoglicemia, por definição, é qualquer glicemia menor do que 70, ok? E ela é dividida agora em níveis, nível 1, nível 2, nível 3. O nível 1 é uma glicemia menor do que 70 e é tipicamente assintomática. O nível 2 é aquela hipoglicemia sintomática, mas que o paciente consegue por conta própria resolver. E o nível 3 é aquela hipoglicemia que o paciente precisa de ajuda, a uma alteração do estado mental, intervenção de terceiros ou ajuda médica. Os sintomas de hipoglicemia são sintomas de descarga adrenérgica, tremores, tontura, sudorese fria, fome, taquicardia, irritabilidade. Vamos agora identificar a hipoglicemia. Quais são os pacientes que fazem parte do grupo de risco para ter um episódio de hipoglicemia? Aquele paciente que faz uso de insulina, né? Ou que faz uso de secretagogos, aquele paciente que tem disfunção hepático-renal, aquele paciente que tem diabetes de longa data, aqueles pacientes frágeis, né? Ou que têm idade avançada, aqueles pacientes que têm uma disfunção cognitiva por causa da administração, aqueles pacientes que de alguma forma apresentam uma limitação física ou intelectual que podem impactar na resposta comportamental aos sintomas de hipoglicemia. Ou seja, crianças ou pacientes infantilizados que não vão identificar, não vão dar valor aos sinais iniciais, por exemplo, de uma hipoglicemia sintomática. Aquele paciente que faz uso de álcool e aquele paciente que faz polifarmácia, particularmente aqueles pacientes que usam IECA, BRA ou beta-bloqueadores. O grande problema dos beta-bloqueadores é que eles silenciam a descarga adrenérgica, né, dos sintomas. Então, às vezes, o paciente faz uma hipoglicemia que era para ser clínica, níveis clinicamente relevantes, ele não faz praticamente sintoma porque ele usa beta-bloque. Qual é o período em que mais ocorrem hipoglicemias? À noite, quando o paciente está dormindo, durante o sono. Ora, mas se o paciente apresenta uma hipoglicemia durante o sono e não acorda por causa da hipoglicemia, isso é para ter algum problema? Não seria bom para baixar a hemoglobina glicada mais rápido? Não, porque o paciente pode não despertar até apresentar sintomas graves, precisando de terceiro. Ele pode cair no meio da madrugada e não conseguir pedir por ajuda e morrer, ter uma parada por hipoglicemia ou entrar em coma hipoglicêmico. Em crianças, episódios de hipoglicemia assintomática noturna, elas podem repercutir no desenvolvimento neuropsicomotor, e em idosos, episódios de hipoglicemia assintomática estão associados a uma perda mais rápida da função, a uma perda mais rápida de função e uma disfunção cognitiva mais rápida. Então, isso é muito importante. A hipoglicemia assintomática noturna, ela precisa ser prevenida, identificada e combatida. Como a gente vai tratar a hipoglicemia, certo? Se o paciente estiver consciente e podendo comer, você vai fazer 15 gramas de carboidrato de ação rápida, uma colher de sopa de açúcar ou 30 ml de soro glicosado diluído a água filtrada. E aí você vai rever o valor da glicemia capilar 15 minutos depois. Se não houver reversão da hipoglicemia, você repete o processo até repetir. Se o paciente estiver num jejum intencional e tiver com acesso venoso PEV, um ambiente hospitalar, você vai administrar certa medicação EV, no nosso caso, na atenção primária. E se o paciente estiver em torpor, inconsciente ou sem acesso venoso PEV, você vai fazer a administração de uma ampola de glucagon via intramuscular ou subcutânea. Sempre que o paciente estiver consciente, oferecer alimentos, se possível, certo? E vai tentando pegar o acesso periférico, mas isso também é a nível de hospital. Quais são as nossas alternativas caseiras de tratar a hipoglicemia? Quais são as orientações que você pode dar para o seu paciente? Uma colher de sopa de mel, ou um copo de 200 ml de suco de laranja ou de um refrigerante não dietético, ou uma colher de sopa de açúcar dissolvida em meio copo d'água. E o mais importante, como prevenir novos episódios de hipoglicemia? Como a gente vai fazer o ajuste no nosso esquema de insulinoterapia? No horário que houve a hipoglicemia, a gente vai fazer uma diminuição de 20% da dose da insulina que é responsável pelo horário, certo? Lembrando sempre que se você estiver tendo hiperglicemia ao acordar, em jejum pela manhã, às vezes só de trocar a insulina NPH do ser antes do jantar para colocar ela antes de dormir, você resolve esse problema.
por dois motivos. Às vezes, a insulina pela manhã ao acordar é uma resposta do glucagon a uma hipoglicemia noturna sintomática, e aí só você fazer o ajuste do horário da tua insulina, você previne essa hipoglicemia sintomática. E também, se o paciente tiver com a hiperglicemia, porque realmente a dose está baixa, você empurrando a dose, ele vai manter a dose, o efeito maior, o pico da insulina em pH, mais para próximo do horário antes de acordar, que temos a liberação de cortisol e o aumento dos níveis séricos de glicose. Então, às vezes, só o ajuste do NPH faz essa correção de uma hiperglicemia ao acordar em jejum, certo? Se o paciente tiver um histórico de hipoglicemia nível 2 recorrente, ou seja, sintomática recorrente, ou qualquer episódio de hipoglicemia grau 3, a gente tem que reduzir a dose total de insulina em 20%. Então, a gente tem que ver quantas unidades por quilo o paciente está fazendo, vamos diminuir 20% e vamos fazer o ajuste da prescrição. A gente baixa e avalia se vai subir de novo. Se o paciente apresenta uma hipoglicemia grau 3, e a gente é muito importante que previna esses episódios, os pacientes eles podem ter a flexibilização da sua meta de hemoglobina glicada. Para 7 meses, se o paciente apresentar grau 2 recorrente, hipoglicemia grau 2 recorrente, e até para 8 se o paciente apresentar um episódio de hipoglicemia grau 3. E assim nós terminamos o manejo da hipoglicemia. Vamos agora para a parte de manuseio da insulina. Obrigado.